Olá, pessoal! Boa tarde! Olá! Vou começar a chamar o pessoal, começar a enviar o convite para assistir com a gente. Essa live que vai falar sobre relacionamento familiar, relacionamento mãe e filho. Muito importante nessa tarde. Essa área que eu amo. Eu amo falar sobre filhos. Olá, boa tarde. Oi, meninas. Só esperando a nossa convidada chegar. Ela é bênção. A Camila é uma bênção. Maravilhosa. Tem um trabalho lindo no canal Papo de Criança. Oi, Camila. Chegou. Olá. Deixa eu te enviar para você entrar comigo. Olá! Que maravilha! Tá me escutando? Tô, e você, tá me ouvindo? Sim. Que bom falar com você hoje. Dado aqui que tá super ansioso, que eu ia falar com a mãe da Lavínia. Ah, meu Deus, Bem, Benjamin doido pra ver Lavínia também. Oi, bem. Oi, amigo. Ih, ficou com vergonha. Oi, tudo bem? amigo. Daqui a pouquinho, quando Lavínia chegar, eu trago ela aqui pra te ver, tá? Por favor, que ele está querendo vê-la. Tá bom. E aí, Thaís, como é que tá aí essa quarentena que virou oitentena? Olha, eu vou te dizer que assim, tá sendo uma bênção do Senhor, meu Deus, eu nunca imaginei. No início a gente fica um pouco receoso, é claro que a gente sabe que também estão acontecendo milhares de coisas, pessoas que a gente conhece ficando doentes e tal. Mas assim, o tempo de qualidade, que a oportunidade de ter um tempo de qualidade em família, de estar, como eu falei com você, né, de estar dentro da nossa arca, de viver dentro da nossa arca, o nosso jeito de viver família. Poxa, tá sendo maravilhoso, assim. Tá sendo muito gostoso. A gente está conseguindo ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, com o marido, que por muitas vezes, assim, por conta da rotina, acabava se perdendo, né? Enfim, para quem tem essa oportunidade também, né? Porque tem gente que precisa continuar indo para a rua, que precisa continuar trabalhando lá fora e aí não está tendo a mesma oportunidade que a gente. Então vamos. Seu esposo tá ficando em casa? Meu esposo está trabalhando, eu e ele, cada um em um cômodo, o outro no outro cômodo, cada um. Fizemos dois escritórios independentes e as crianças ficam entre nós. Passando, e aí nós damos atenção para eles, fazemos dever de casa do lado, assim, com eles, mas a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos começar nos apresentando, né? Eu sou Thaís Passos, Isso. eu vou me apresentar para o seu público e depois você se apresenta para o Aham. meu público, tá bom? Vivi, Priscila, Gilberto, o pessoal tá entrando aí. É, tem uma galera aí presente. Então, eu sou Thaís Passos, eu sou fonoaudióloga de formação. Sou agora vocal coach. Eu fiz um curso de coaching integral sistêmico pela Febracis, a empresa do Paulo Vieira, o escritor de Poder da Ação, de Poder da Autorresponsabilidade. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu estou amando esse novo universo. Eu estou amando conhecer mais sobre inteligência emocional, saber como aplicar isso, tanto dentro de casa, com a minha família, com os meus filhos, quanto também na minha profissão. Para os profissionais de voz, enfim, eu tenho um outro Instagram também, profissional de fonoaudiologia. E atuar com inteligência emocional e voz, você perder o medo de se expressar, de falar em público, está sendo maravilhoso para mim. E para as crianças, esse tempo está sendo muito bom também, porque tudo que eu tenho aprendido com eles, eu fiz um curso com eles chamado Jeito de Viver Família, que é assim
espetacular! Só tenho elogios para esse Passa a curso. dica aí, eu também quero. Só tenho elogios Manda. para esse curso. É espetacular, maravilhoso. Fala muito sobre limites, sobre rotina, sabe? Sobre Glória. de você não precisar mesmo ter aquelas desavenças em casa, de como se colocar para o seu filho, como colocar limites com amor. Poxa, um curso assim que eu tô doida para espalhar. Após a conclusão do curso, eu recebo o certificado de palestrante do Jeito de Viver Família. Então eu tô doida para sair por aí palestrando e divulgando esse trabalho para o mundo, porque todos os pais precisam conhecer e ter essa oportunidade. E agora eu vou deixar você se apresentar, porque eu dei uma olhada nas suas redes sociais, eu olhei, acompanhei, e eu vi cada coisa. Gente, vocês não têm noção do que essa mulher faz numa merenda. Gente, que é aquilo? Tudo começou pela merenda, né? Tudo começou pela merenda. Eu me chamo Camila Lucas, eu sou mãe. Primeiro, eu sou esposa do Nelson Júnior, né? E sou mãe da Ana Luísa, que tem 11 anos, do Benjamin, de 5 anos, e da Maitê, de 3 anos. E realmente a página Papo de Criança, ela começou com o nome Cozinha Colorida, né? Que eu postava lá a minha rotina diária de merenda escolar. Uhum. E porque há alguns anos atrás, não foi sempre assim, eu errei muito com a minha primeira filha, né? Mas Deus me deu a oportunidade de acertar, né? De melhorar isso com o Benjamin e a Maitê. Então, eu aprendi muito com a minha nutricionista, Tamires Ezic, e ela me ensinou a questão alimentar, como é importante também essa rotina para as crianças. E eu comecei a compartilhar lá isso porque as pessoas me pediam para compartilhar. Mas aí, o ano passado, Deus me pediu que essa página se tornasse algo não só tratando a questão saudável na questão alimentar, mas a criança saudável como um todo, como você falou, né? Na questão emocional, na questão de saúde física mesmo, mas também saúde emocional e saúde espiritual, né? E aí eu fiz um curso também na Universidade da Família, UDF, chamado Criando Filhos à Maneira de Deus. E aquele curso foi o divisor de águas na minha vida. Eu vi muitas coisas que eu estava acertando e muitas coisas que eu precisava acertar. Uhum. E a partir de então, Deus falou, mas eu não estou te dando isso tudo para você guardar para você. Eu quero que você compartilhe isso e transforme a sua página com esse olhar de uma criança saudável, mas na sua amplitude, né? E aí começou o Papo de Criança. Ai. E me diz, você começou essa alimentação saudável? Foi porque aconteceu? Teve alguma intercorrência no meio do caminho? Sua filha precisou? Sim, Aconteceu? como eu falei, a minha primeira filha, Ana Luísa, ela sofre com transtorno alimentar desde muito cedo por minha culpa, né? Uhum. Eu digo minha, diz, sua e do seu esposo. Mas a mãe é aquela que mais dá atenção para a questão de saúde, de criação, não tem jeito. Por mais que o mundo diga que tem que ser tudo igual, eu vejo que a mulher, a mãe, ela tem um papel primordial, principalmente nessa questão. Então, a Ana Luísa foi uma criança, primeira filha, então eu não conhecia, eu era muito jovem também, né? Então, eu não conhecia muito, não tinha muita noção da questão alimentar, então eu enchia ela de besteira, enchia de suco de caixinha. Ela não gostava de leite, né? Que ela foi intolerante à lactose. Então, enchia de suco de caixinha, biscoito recheado, e ela foi crescendo gordinha, né? Foi crescendo, crescendo e não diminuiu o peso. E agora, com 11 anos de idade, ela se encontra obesa para o tamanho dele. Né? Uhum. Ai, Camila, mas ela não é gorda. Como assim obesa? Sim, para o tamanho dela, para a estatura dela, ela é. E desconstruir esses hábitos hoje, que ela já está com 11 anos, né? É muito mais difícil do que você construir esse hábito desde pequenininho. Eu tenho muita mais facilidade com a Maitê e com o Benjamin do que com ela, né? Então, esse meu olhar se deu mais por conta dela mesmo, para ajudá-la. Entendi, muito legal. Que bom que Deus te deu o caminho certo a tempo, né? Deus te mostrou o caminho.
E me diga, É verdade. como é que tá a questão da rotina com 3 filhos em casa? Como você me falou, o início eu acho que foi mais difícil. Foi um choque, eu acho, né, para todos nós. O medo, né, a angústia de não saber aonde isso ia dar, o que que ia acontecer, né? Isso gerou, eu acho que desestabilizou a nossa casa um pouco no sentido da incerteza, da dúvida. Até que Deus ele é especialista em nos ensinar em meio a esse tempo difícil, né? Em meio ao deserto. Ele é especialista nisso. E ele vai ajeitando, e ele vai ensinando, e ele vai mostrando e nos mostrando tudo o que ele quer nos ensinar nesse tempo. E como você falou, existem muitas coisas que a gente deixou de lado na correria do dia a dia Uhum. e que Deus está trazendo, né? Está trazendo de volta. Dando oportunidades, né? Coisas simples, coisas tão simples que nós deixamos de lado com a rotina. E eu vejo também, Thaís, em um ativismo, né? Eu não sei, eu acho que você também trabalha na sua igreja, né? E por muitas vezes a gente é tão ativo em tantas coisas, né? A gente trabalha fora, a gente trabalha dentro de casa, a gente trabalha na igreja, a gente se empenha, quer fazer curso, quer fazer, né? Tantas coisas. Eu hoje ainda faço seminário de pedagogia cristã, porque eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja. Então são muitas coisas. E então acaba que o ativismo a gente vai deixando de lado algumas coisas. E a gente se viu podendo sim efetuar uma rotina inteira, assim, desde de manhã até a noite. Né? E eu creio que para muitos é difícil, tem sido difícil. Eu converso muito isso com as minhas amigas que são donas de casa, que são do lar, né? Uhum. É que para nós já é a nossa rotina, já é o nosso normal. Não mudou muita coisa, né? Mas para aquelas que realmente trabalham fora integralmente e não tem muito tempo, né, dessa questão de casa, de cuidar de casa e tudo mais, isso se tornou um gigante muito grande, né? Se tornou. E aí aplicar uma rotina em meio a algo que ficou muito grande, eu acho que tem sido complicado para muitas, né? Aqui não, aqui como eu disse, já é o nosso habitual, já é o que a gente faz todo dia com o Covid, né, com quarentena ou não. É claro que mudou, sim, porque a questão deles ficarem 3 meses dentro de casa, só dentro de casa. Eu não sei aí. Meus filhos são tranquilos. Quem me conhece aí, o povo que está aí meu, conhece. Meus filhos são tranquilos. Mas o Benjamin, por exemplo, ele tem dias que ele está estressado, ele está irritado, ele está... Então, eu acho que muitas estão vivendo isso, né? As crianças, elas têm oscilado em dias muito bem, em dias que estão mais irritadas. Mas aqui em casa a gente tem rotina porque nós entendemos que rotina... Muitas mães se culpam, né, Thaís? Eu acho que elas não colocam rotina porque acham que vai prejudicar a criança. Quanto do contrário, a rotina é algo que cria um ambiente saudável, né, na família. Eles também. E além disso, a criança que ela é criada com rotina, ela se sente segura, ela se sente estável, confortável, né? Então, emocionalmente, muda tudo na vida da criança com a rotina, né? Isso. Aqui em casa, assim, você falou alguns pontos, né? Eu vou comentar. Essa questão de mudou a forma da gente agir, de interagir com as crianças, enfim. Antigamente, lazer era ir no shopping, ir lá naquele Playtoy, né? Ir ao cinema. E agora a gente tem a oportunidade de ter um lazer ao nosso alcance que sempre esteve ao nosso alcance, que são os jogos de tabuleiro, que são a leitura, sentar no chão, brincar de Lego, brincar de jogos, assistir filmes juntos no quarto, agarradinho, todo mundo agarradinho na cama, todo mundo agarradinho no sofá, fazer pipoca, um baldão de pipoca. Sabe, que delícia, que maravilha que a gente está podendo experimentar. E assim, com pouco, você não precisa de muito, né? Tá tudo ali, tá tudo... Os meninos estão gostando, né? Os meninos. Meu marido fala assim, a gente está economizando, minha filha, glória a Deus. Bem.
né? Como estamos economizando, que bom esse período. Está sendo maravilhoso. Exige mais de nós, né, Thaís? Porque a gente tem que buscar essa criatividade, Sim. né? Porque já se passou tanto tempo, eu não sei você, mas no início a gente recebeu muitas dicas. Atividade, todo mundo mandava no grupo, atividade para criança, atividade. Mas assim, não sei você, mas bem que acabou o estoque de atividade. Então, Deus, a gente tem que recorrer a Deus. Senhor, me ajuda a criar alguma coisa para entreter. E você falou uma coisa que também tem funcionado aqui. E ontem mesmo a gente juntou a minha mãe, as crianças, estavam jogando aqui dominó. Além de ensinar os números, né? A gente estava brincando. E eles adoram, claro que eles adoram. É muito triste os relatos que eu tenho ouvido de situações assim. A minha filha ou meu filho, ele disse para mim que esse é o melhor tempo da vida dele. Ai, meu Deus. Eu não sei se você entende a gravidade disso, né? A gravidade disso. Porque existem muitos pais e mães que trabalham tanto fora, né? E se dedicam tão pouco dentro, às vezes por não poder. Tem muitos que realmente não podem. Uma mãe, por exemplo, que trabalha muito fora, que precisa trazer o recurso lá para ajudar o marido. É claro, é super compreensível. As coisas estão muito difíceis, muito caras. Eu entendo tudo isso. Mas, Thaís, existe muita mãe que pode diminuir esse ritmo, que pode adaptar, né? Pode facilitar um pouco mais, principalmente para aqueles que são tão pequenos. E eu acho que esse Deus também está restaurando isso. O que se foi perdido da mulher, da mãe, sabe? Essa vontade de cuidar que se perdeu. Muitas mães hoje, infelizmente, não têm prazer de cuidar do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Mas Deus é lindo, Deus é perfeito. Então, eu acho que para umas tem sido um momento meio de desespero, mas elas vão ver que Deus está querendo mostrar algo com isso. É bom. Bom, vem para o nosso universo que é bom. Existe uma questão também relacionada ao perfil comportamental das crianças. Cada criança tem um perfil comportamental, assim como nós também temos. Um é mais influente, ou seja, tem necessidade de falar mais, tem necessidade de estar sempre perto. E essa criança geralmente é aquela que suga a mãe, que quer estar do lado o tempo todo. Lavínia. Lavínia é a minha mini influente. Quer estar do lado o tempo todo, eu vou cozinhar, vem ela arrastando a cadeirinha dela. Escuta a cadeirinha dela. E ela chega do meu lado e fica lá na pia comigo. E eu tenho que deixar ela cozinhar comigo. Ai de mim se não deixar ela cozinhar comigo. Ela quer participar, ela quer ajudar. A fala dela é sempre assim: eu amo ajudar, eu nasci para ajudar. É a fala de uma influente. Eu já vejo ela totalmente, ela é nítida nesse perfil. E aí serva também, né? Serva. Serva do Senhor. E eu gosto de servir. Eu tenho que ter um tipo de paciência com ela diferente da paciência que eu tenho com o Heron, por exemplo, de 10 anos. O Heron é dominante. E o dominante, ele tem a necessidade de que a vontade dele seja feita. Ele tem a necessidade de ser o último a falar. Então, assim, eu não posso mandar e nem desafiar ele. Jamais. Se eu quero que ele vá tomar banho, eu não posso falar: Heron, vai tomar banho. Heron, tô mandando você tomar banho. Se você não tomar banho, você vai ver o que vai acontecer. O dominante, se eu falar isso, ele vai dizer assim: eu vou ver o que vai acontecer? Então deixa eu ver o que vai acontecer. Porque o dominante, ele gosta de ser desafiado. Já é dele, da personalidade dele. Então, com ele, tem que ser assim: Heron, eu duvido você estar de banho tomado, arrumado antes do jantar. Duvido. Não vai conseguir. Será que ele vai conseguir? Será? E aí ele vai. Então, assim, tem estratégias. Você tem que... para cada perfil comportamental de filho. E como que você está lidando com 3 perfis, 3 filhos diferentes, com personalidades diferentes? Como está sendo, assim, dar atenção para 3 filhos com personalidades completamente diferentes? Como você se divide aí? Quem é mais participativo? Quem gosta mais de estar pertinho? Quem é mais isolado? Como é que é a sua rotina com eles? O isolado, eu acho que é a fase do pré-adolescente, que é a Ana Luísa, né? De 11 anos, os nossos pré-adolescentes. Eles estão numa fase
mais na deles, no mundinho deles, no celular, no WhatsApp com os amigos e nas séries do Netflix. Ela fica mais reclusa no mundo dela, a gente tem que chamar mais para participar. A participativa, com certeza, quem tá aí, ó, todo mundo que me conhece, é a Maitê, de 3 anos, né? Maitê é um chiclete agarrado. Tudo ela faz comigo. Tudo ela quer fazer comigo. Tudo, Thaís. Igual a sua. Ela arrasta a cadeirinha, ela arrasta o banquinho. Tudo. Tudo. É o banho, ela fica sentada me esperando. Então, ela arrasta a cadeirinha e ela quer cozinhar. E ela gosta, menina. E ela é muito inteligente. Então, assim, ela tem mais jeito do que o Benjamin, por exemplo, que tem 5 anos. Né? Então, assim, o Benjamin, então a participativa é a Maitê, com certeza. E aí, acaba que a gente dá mais atenção até a ela porque ela do tá que os outros. lado, né? Ela é mais fácil, ela tá o tempo todo ali, né? E já a Ana Luísa, por exemplo, não sei se rola um ciúme aí, né? A Ana Luísa, por exemplo, mas você só dá atenção pra Maitê e tal. Não é isso, é porque ela fica ali, ela não sai, ela fica ali o tempo inteiro. E o Benjamin é esse aí que tu falou do desafio. Ele tem uma personalidade mais forte, ele tem uma opinião formada de muitas coisas. Então você tem que conversar, você tem que ter um joguinho a mais para falar, né? Mas vamos assim, vamos fazer assado. Ou você tem que falar assim, o que eu tenho falado muito nesse tempo. Ele me pediu um presente de aniversário, né? Ele quer um videogame que está na fase dele. E eu falei, vamos avaliar o seu comportamento até lá. E aí, tudo que ele faz, ele fala. Você está avaliando, né, mãe? Você está avaliando. E aí, até no comportamento com as irmãs, né? Principalmente com a Maitê, ele brinca muito. Eu digo, vocês são irmãos, que brincam e brigam, né? Brincam e brigam. Então eu digo, ela é sua irmã, vocês têm que se amar, vocês têm que se respeitar, vocês são amigos o tempo inteiro. Eu digo isso durante o meu dia. Ela é sua irmã, vocês são amigos, vocês precisam se amar. Dá abraço, dá abraço. Ele se abraça, beijo. E ele tá sempre assim. Eu tenho que me comportar, né, mãe? Sim. Porque eu tenho que me comportar. Ele tá sempre. Então, assim, realmente os 3 são muito diferentes em relação ao tratamento. A gente tem uma maneira de falar com um, uma maneira de falar com o outro, com certeza, porque a gente não alcança uma criança, como você falou, da mesma forma, né? Não alcança uma criança da mesma forma. São 3 crianças, 3 personalidades, 3 formas de linguagens diferentes. Linguagens diferentes, com certeza. Até eu li aquele livro que você tô lendo, né? E fiz até um DVDzinho sobre a linguagem do amor, né? Para as crianças. E esse livro também que eu leio da UTF, Criando Filhos com Princípios, né? A Maneira de Deus, ele também tem um exercíciozinho para a gente fazer. E ali dá para perceber muito bem, né, Thaís, quando a gente faz esse exercício, que a gente pode até deixar para o pessoal, né, na página. Pode sim. Para eles fazerem também. Para você descobrir qual é a linguagem do seu filho. E aquilo muda tudo. Muda tudo, muda a nossa visão de tratar a criança e de ver qual é a necessidade de cada uma. Né? Muda tudo aquilo. Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que ler mesmo. Hoje em dia, eu digo muito assim, o mundo lá fora, ele está pronto para tragar as nossas crianças. E não é lá fora das crianças irem, não, porque hoje o computador, a internet, né, o desenho, as séries, isso também traga eles, né? Se a gente não formar princípios e valores bem estabelecidos e fincados no coração deles, certamente eles serão influenciados. E eu digo muito aqui para eles, que eles não precisam ser influenciados, eles têm que ser influenciadores. Amém. O que o mundo está precisando é que nós, como pais e mães, venhamos construir essa base, esses valores, esses princípios e essa rotina bem construída, para que eles venham ser influenciadores dessa geração, porque eu creio que eles podem mudar muita coisa aí. Né? Amém, amém.
Agora, um pouco antes da gente entrar, eu estava assistindo algumas palestras do CIS Educar, que é o grupo da Febracis, né, que é responsável pelo curso Jeito de Viver Família. E aí eu estava assistindo uma palestra em que ela deu uma dica sobre exatamente sobre essa questão de ter um filho adolescente e ter outro que exige mais ainda de você dentro de casa, né? E aí fica ali grudado em você e você acaba que dá muito mais atenção para aquele pequenininho e o outro fica ali quietinho na dele, não fala nada, não quer demonstrar que está sentindo falta, que precisa, mas precisa da mãe. Toda criança precisa, né, da mãe, principalmente de 0 a 12 anos, que é o período que as crianças estão sendo formadas e tal. E aí, como lidar com isso, né? E aí, a palestrante deu a dica de sempre usar isso também na sua rotina, de ter um horário pro seu adolescente, o horário de comunicação com o seu adolescente, de sentar do lado na cama e conversar. E aí, o que eu vou fazer com o pequenininho? Você vai dar limites para o pequenininho, você vai dizer para a pequenininha, olha, agora é o meu momento com a sua irmã. Você já teve o seu tempo, você é mais nova, você é mais nova, agora é o seu horário de dormir, agora você vai dormir, agora você vai, não sei, se for no horário que ela vai dormir antes e tal, ou que ela vai estar com o papai, mas agora é o meu momento com a sua irmã, agora é o meu momento de conversar, de dar atenção para ela. E aí a sua maior também se sentir pertencente, se sentir amada, sabe? Eu peguei essa dica hoje, assim, e eu acho que meu Deus. Isso é importante, porque... Fala. Porque o Heron, ele tá com 10 anos, mas ele já tem a mentalidade dele já bem evoluída. E assim, ele já fica naquele mundinho dele, nos jogos dele. Ele não é muito de exigir. O que ele quer é ter a sexta-feira à noite do cinema dele. Isso ele não abre mão. Sexta-feira à noite é a nossa noite do cinema, que ele quer escolher o filme, que ele quer estar agarradinho com a gente e tal, mas ele não chama muito a nossa atenção. Então, se eu não tiver esse tempo, se eu não me, sabe, policiar também na hora de dormir, como é que eu faço aqui? Eu divido. Eu leio com o Heron uma história e aí oro com ele. E depois, na hora de deitar, de fazer, porque a gente faz uma meditação para dormir e tal, a gente faz uma oração, uma meditação para tranquilizar eles, eu faço com a Lavínia, do lado da Lavínia. Eu divido, eu faço uma parte com cada. E aí, quando eu tô do lado da Lavínia, eu dou a mão pro Heron. E depois eu vou pro meu quarto. Entende? Você tá demais, minha filha. Como é que você tá conseguindo isso tudo, minha filha? Meu Deus! Foi Deus, Jesus, ajuda, Jesus. Me ajuda aqui, Jesus. Deus, uma imersão profunda aqui no coach que me permitiu mudar os meus hábitos. Por isso que eu digo assim que a gente está vivendo a melhor época da nossa família, o melhor período da nossa família, porque está sendo abençoador. E eu estou grata também de poder compartilhar com você o que eu estou vivendo. Sim, eu sei saber disso. Então é possível para mim, é possível para você que está assistindo, é possível. Olha, o momento que eu mais tenho assim de conversa é a mesa. Uhum. Eu até disse sobre a mesa, eu amo a mesa, né? Aqui em casa a gente come todas as refeições na mesa e as crianças também amam a mesa. Então, facilita muito, muito com a Ana, né? A gente conversa muito à mesa. Na época ela estava na escola, né? O período aqui tinha a rotina do... O que mais eu senti dificuldade hoje em deixar a rotina diante da quarentena é a questão da alimentação. Sim. E do horário de acordar, né? Porque eles têm acordado mais tarde e aí têm almoçado mais tarde. Mas quando estava na escola, eles acordavam mais cedo e o horário de almoçar era de 12h a 1h, né? E 1h ia para a escola. Então a gente sempre sentava, era o tempo de conversar. Quando voltava também a hora de lanchar, o lanche depois da escola, a gente senta. Aqui a gente conversa muito à mesa. Eu acho que ela, principalmente nessa fase, nessa idade, a mesa é um lugar... E isso é bíblico, né? Isso é espiritual. A mesa é um lugar, eu digo que é o altar da família. Então, o Espírito Santo, quando você senta à mesa, ele senta juntinho com você.
Ai, que lindo. E ali eles se abrem, ali a gente pode de frente. A mesa é o único lugar que você fica mais de meia hora sentado um de frente para o outro, né? E essa questão de sentar um de frente para o outro muda tudo. Porque ali você sabe se uma criança está bem, se ela não está, se ela está. Como é que foi na escola? Ali, esse ambiente da mesa gera intimidade, Sim. né? É propício para intimidade. Intimidade com Deus também. Porque todas as vezes que Jesus queria falar algo importante aos seus discípulos, ele chamava para a mesa. Existem muitos versículos falando sobre isso. Então, todas as vezes que a gente tem aqui um assunto importante para resolver, seja na questão emocional ou na questão familiar, a mesa é o nosso lugar de resolver. Então, a mesa aqui em casa, ela é rotina. Ela é rotina. A gente tem rotina de café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Agora me conta uma coisa, Camila. E onde fica o celular na hora da mesa? Desligado. Desligado e a televisão também. Eles sabem que aqui a televisão na hora da mesa desliga. Isso aí. Não pause. Senão não tem como ter relacionamento, né? A gente vai se relacionar com as outras coisas. É isso aí. Não tem. O Neurão, ele criou uma o que a gente precisa dizer aqui que é muito importante é que a rotina ela é muito importante. Mas as rotinas, elas são diferentes, né? Em todas as casas. A gente não quer dizer que a rotina que serve para mim e para você serve para todas. Mas acontece que muitas crianças, elas não têm rotina para nada. Para nada. E outra coisa também, Thaís, muito importante que a gente precisa falar é que a rotina familiar ela é importantíssima para o relacionamento do casal. Eu fico pensando como é que uma família, um casal, ele tem tempo para eles, uma mulher tem tempo para ela, se a criança ela não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, né? A criança precisa ter hora para dormir, porque a hora que a gente coloca para dormir é a hora que a gente tem o tempo para o marido, é o tempo que vai ver. Já viu um filminho com o filho, agora vai ver um filminho com o marido, vai conversar, vai namorar, né? E Satanás, ele é tão astuto, o nosso inimigo, que ele tem aproveitado nos dias de hoje para roubar isso. Porque uma criança, eu não sei se você concorda comigo, uma criança que ela não dorme bem à noite, porque ela não teve rotina do sono, ela gera um desconforto na mãe e no pai, porque a mãe e o pai não dormem bem. E aí você acorda bem quando você não dorme bem? Não. Obviamente que não. Aí você, imagina a mulher, né? O marido trabalha fora e a mulher toma conta de casa. A criança não dorme bem à noite. Ou então foi dormir muito tarde, e aí você teve que acompanhar, foi dormir muito tarde e teve que acordar cedo. Porque aqui, por exemplo, um acorda 7, o outro acorda 9 e o outro acorda 11, vamos dizer, né? Se fosse. Então, assim, a criança acordou, você tem que acordar. E uma mãe que foi dormir muito tarde, como é que ela vai acordar muito cedo bem-humorada? Não fica bem-humorada. E isso é a maior armadilha que Satanás tem colocado dentro das famílias de Jesus. Porque a mulher mal-humorada, a mulher rixosa, ela atrapalha todo o percurso de uma casa. Ela não tem paciência para criar nada para filha, ela não tem paciência de cozinhar, ela não tem paciência de fazer nada. E isso gera um ciclo vicioso, né? E aí o ambiente familiar que era para ser agradável, ele fica péssimo, não tem nada de saudável. Então a rotina precisa existir. Casa, né? Que Provérbios fala. Como a goteira que não para. É goteira. Então a rotina, eu recebo muitas perguntas e muitas dúvidas em relação à rotina de sono. Né? Como que é a rotina de sono na sua casa? Tem hora para dormir? Como é que é isso? 10 horas da noite. É o nosso horário para todos para cama. Todos os dois? Os dois para cama 10 horas da noite. Isso para que 11 horas já estejam realmente apagados e eu possa ir para o meu quarto e ter algum tempo ainda com o marido. Quando eu tô acordada. Geralmente a gente consegue ter o nosso tempo. Aqui em casa funciona melhor com o marido de manhã ao acordar. Eu consigo ter um tempo de qualidade melhor com ele de manhã, porque as crianças só acordam mais tarde. Eles acordam mais tarde. Aqui funciona melhor assim. E aí? Aqui funciona melhor à noite mesmo. Aqui é de 10 a 10 e meia o horário que eles dormem. Aí muitas mães falam, mas meu filho não dorme. Gente, rotina é uma coisa que você demanda tempo.
O Benjamin, o meu filho, eu li 3 livros de sono para fazer ele dormir. Ele até 1 ano de idade, ele não dormia uma noite inteira. Então eu tive que ler, que entender e aplicar um método. Existem muitos métodos de rotina e de sono para criança. Eu apliquei o método de deixar chorar. Sim, eu sou resistente, eu deixo chorar. Ele chorou, Thaís, por 4 horas seguidas. Meu Deus. Ele chorou das meia-noite às 4 da manhã, porque ele não queria dormir. E eu botei uma cadeira do lado do berço dele e falava: está na hora de dormir, está na hora de dormir, está na hora de dormir. E eu lembro que ele ficou no estresse, ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele chorava. Meu Deus, por favor. 4 horas depois. Mas eu ficava acalentando também, né? Eu pegava ele e falava: olha, mamãe tá aqui, vai dormir. Botava lá. Mas não adiantava, ele ficava chorando, ele ficava chorando. Enfim, o que aconteceu? Ele dormiu, 4 horas depois ele dormiu. No outro dia, o livro fala que a criança tem de 7, 14 a 30 dias para acostumar com uma rotina de sono. E eu já estava preparada para mais uma semana, para um mês. Sabe o que aconteceu no outro dia? Ele tinha 1 ano de idade. Eu coloquei ele para dormir. E ele simplesmente virou para o lado e dormiu. Ai, meu Deus, graças a Deus. Depois de 1 ano. Então, assim, meu filho não dorme. Gente, se não for um problema neurológico, obviamente, né? Porque tem criança realmente que tem que ser acompanhada, né? Tem que ser acompanhada. Mas se for uma criança realmente sadia nessa questão, é só questão de rotina. Agora, a mãe tem que ter disposição, o pai tem que ter disposição, porque rotina dá trabalho, sim, mas é possível. Uma vez que você cria rotina e que você adequa essa rotina à sua casa, tudo flui na sua vida, minha irmã, meu irmão, tudo flui. A casa anda, a criança sabe o horário dela comer, a hora dela tomar banho, a hora dela fazer o dever, dela brincar. Ela sabe. Isso gera algo importante de valor na vida dela. Ela se sente segura, ela se sente acolhida. Então, a rotina não atrapalha e não, como eu vou dizer, não prejudica, não causa aversão nas crianças. Não, elas gostam, passam, porque elas gostam, elas sabem que vão acontecer. Então, para isso para elas é bom, né? Se sente segura e está preparando ela para o futuro, né? Para ser um jovem, um adulto aí de responsabilidade, que vai seguir horários, que vai cumprir compromissos. Então, é importante também estar ensinando valor também para eles, né? E como é que você faz como é a sua rotina antes deles acordarem? Você aproveita bem esse tempo? Como que você aproveita esse tempo antes deles acordarem? O que acontece? Como eu falei, nessa quarentena, deu uma desandada nos horários. E aí, eu não estava acordando mais tão cedo, estava acordando 8h30, porque eles aqui acordam numa faixa de 9, depois de 9. Então, eu estava acordando mais 8h30, 9 horas junto com eles. Mas eu sentia que meu dia não estava rendendo. E aí, quando eu acordava, eles também já acordavam. E aí, eu voltei a colocar o relógio para despertar às 7 horas da manhã. Então, eu acordo às 7 horas e de 7 às 9 é meu tempo. Sou eu, com Deus, no meu devocional, das minhas coisas. Dou uma ajeitada logo na casa, né? Faço alguma coisa. E aí, quando eles acordam, nossa, o dia rende muito mais. E aí você está mais bem disposta, bem humorada. Esse tempo também com Deus de manhã, sozinha, tem me feito muito bem. Deus tem me ensinado muito. E aí, depois que eles acordam, já é mais fácil, já está tudo meio caminho andado. Mas à noite é que eu tenho sentido mais dificuldade de fincar esse horário de 10 a 10h30. Porque às vezes eles querem ficar até um pouquinho mais, e aí a gente também dá uma flexibilizada às vezes, né? Poucos amigos têm vindo aqui em casa, então às vezes tem um amigo aqui, e aí não dá para ter amigo aqui, para você botar 10 horas a criança para dormir. Não dá. Tá certo. Também a gente tem que deixar claro que não é também uma coisa rigorosa, né? Que a gente também não ensina as crianças a serem rigorosas naquilo que a gente... Não é uma imposição. Tudo pode ser conversado, pode ser acordado, né? Flexível, né? Flexível as necessidades daquele dia, né? Então, conseguimos falar. E
aquelas. Ah, eu tenho que falar de novo daquelas lindezas que você faz. Gente, melancia em formato de coração. O pessoal tem que fazer isso, gente. É cada lanchinho lindo. E você faz mesmo em casa pro lanchinho da tarde Eu dele? faço mesmo. Ó, o pessoal que conhece aí, hein? Fala aí que eu faço mesmo. Eu faço isso mesmo. Tira minha, eu posto lá só para dizer que eu sou uma mãe legal e tal. Eu Seu faço amor mesmo, todo porque daí mundo. eu amo cozinhar. Ó, eu amo muito mais cozinhar do que arrumar a casa, vou combinar. Eu arrumo a casa porque eu sou meio metódica, assim, então eu aspiro todo dia e tal. Mas prazer mesmo, eu tenho prazer em cozinhar. Então, todos os dias aqui tá saindo alguma coisa. E eles perguntam, vai ter o que pro lanche? Vai ter o que pro lanche? E a questão da fruta, né, é algo assim, como eu falei, a Ana Luísa, na verdade, os três gostam muito de fruta, porque meu marido gosta muito de fruta. Ele tá aí, ó, Nelson Júnior. Eu não sou tão assim para fruta, mas ele é. Então, eles criaram um hábito de comer fruta. Eles comem muita fruta. Então, mas as crianças que vêm aqui, muitas têm dificuldade com fruta. Então, eu comecei também a melhorar essa questão para mostrar para os pais, e até na questão da merenda mesmo, que a criança, por exemplo, você leva sua lancheira saudável. Aí chega o amiguinho do lado, mete o O fandangos. amigo com fome. A criança vai ficar o quê? De olho no fandangos. Aí eu quis tornar isso mais atrativo, né? Eu falei, caramba, eles têm que olhar para a lancheira deles e falar, minha lancheira é o máximo. Eu não vou querer o fandangos. E aí eu comecei a incrementar essa lancheira para que tornasse mais atrativo e aí começou a fluir isso. Obviamente que a minha nutricionista me ensinava muitas coisas, e aí depois a gente formou até uma parceria do Cozinha Colorida que a gente ensinava, né, nas escolas e tal, deu uma parada, mas eu falei até com ela ontem, apesar daqui a gente ter uma rotina saudável, e eu num tempo atrás, Thaís, eu era muito rigorosa, eu hoje, diante dessa quarentena, eu estou um pouco mais flexível. Então, eu estava conversando até com ela ontem. Eu falei, Tamires, foi ontem, um dia desse aí. Eu falei, eu tô comprando Oreo para as crianças. Eu falei, eu tô desandando. Reconhecendo. Tô desandando, me ajuda. Eu comi Oreo. Mas assim, porque também, como a gente falou, as pessoas que me conhecem sabem, eu mantenho uma rotina, mas eu não sou assim, super radical. Ah, não vai comer. Não, não. Aqui eles comem McDonald's, sim. Eu também gosto de McDonald's, né, filho? Mas a rotina, por exemplo, vou te contar uma coisa rapidinho que aconteceu ontem. Minha mãe dormiu aqui de hoje para amanhã, de ontem para hoje, porque eu tinha uns compromissos hoje que eu tinha que sair. Minha mãe me contou rindo. Camila, você viu isso aqui? Eu dou salgadinho aos filhos dela quando estão na minha casa. Olha só! Temos isso aí é coisa de tia. Dá chocolate, é coisa de tia, de tio, entendeu? A mamãe educa, a tia Priscila estraga. Isso aí é ela purinho. Uhum. Então, assim, ontem a Maitê falou assim pra minha mãe. Você vê que eles falam sem estar perto de mim. Minha mãe tava que não fica comendo biscoito recheado todo dia, toda hora. Que lindo. Mas porque não é saudável. Aí ela virou pra minha mãe e falou, mas fruta, vó, fruta é muito saudável. Por isso, vó, eu vou comer uma frutinha. Essa é a influente! Essa é a sua filha influente! 3 anos, Thaís, 3 anos. Então, assim, eu prezo também para que eles, longe de mim, eles venham ser essa influência e ter essa rotina. Quando não tem uma tia Priscila, assim, que desanda de vez, compra MM, tudo. Mas, assim, eu quero que eles sintam prazer nisso, que eles entendam que é importante, que se eles mantiverem uma rotina saudável, eles vão poder comer a besteira, vão poder ir no aniversário e comer o docinho, não tem problema.
Mas eu aprendi também que aquilo que eu não quero que eles comam, eu não compro. Então tem muita coisa que eu não compro. Sim. Muita coisa. Porque se tiver, eles vão querer comer, obviamente, né? Por exemplo, né? Se não pode para eles, também não pode para a gente. Não é verdade? E outra Até a gente gosta, né? Se a coisa, gente comer, se a gente comprar, a gente vai querer comer. E aí eu não compro. nem pra gente, nem para eles. E também, assim, essa questão de ser muito rigoroso com regras também acaba sendo ruim, né? Porque a criança, ela sente necessidade de experimentar. Se for uma criança, por exemplo, como o Heron, que tem o perfil dominante, que ele vai dizer assim, poxa, não pode, e aí ele vai ficar com aquela questão na cabeça, em algum momento vou poder escondido, vou poder quando ela não estiver sabendo, entende? E então eu prefiro que seja com a gente, certo? Isso não só para comida, mas para outras questões também. Até pouco tempo atrás, o Heron pedia muito pra gente para fazer luzes no cabelo, porque os amiguinhos, ele jogava futebol, enfim, muitos amiguinhos tinham a tal das luzes no cabelo. E o meu marido, não, muito novo, muito novo, muito novo. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu falei, amor, olha só. E aí eu fui com muito carinho, com muito amor, conversei com meu marido. Essa questão realmente de você ser muito rigoroso, não, 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 e aí chegar o momento na adolescência, a primeira coisa que ele vai fazer, ele já com esse perfil de querer ser a vontade dele, a primeira coisa Vai querer fazer luzes, e aí não vai ser loira, vai ser azul, vai ser verde, vai ser bem escandaloso, vai aparecer em casa e olha, eu posso, eu tenho meu dinheiro, eu fiz com meu dinheiro mesmo, ninguém me impede. Entendeu? Então não é melhor a gente fazer agora, ensinar os limites? É aquela questão, limite com controle. É o limite com a Sim. gente perto. A gente dá a liberdade, é a liberdade com controle, na verdade, né? A gente dá a liberdade, mas a gente está controlando até onde pode ir, como pode ir, e a gente explica o porquê que a gente vai até aqui. Explica o porquê, né? A criança precisa saber o porquê. Enfim, e assim a gente está conseguindo com a graça de Deus, porque é Deus mesmo. O dito dela botou aí, conta pra Thaís sobre ela falando com a boneca sobre a fruta. Um dia desse, Deus, até a boneca eu postei até um vídeo na página, que ela tava brincando de boneca, e aí eu fiquei filmando assim de longe, ela não viu que eu tava filmando. Ela dando comida à boneca, aí ela falou, mamãe trouxe um bolinho, mamãe fez um bolinho com amor. Porque eu digo que sobre a memória afetiva, né? Quando eu faço bolo, eu chamo eles para cheirar o bolo, que eu quero que quando eles cresçam, eles tenham a casa deles, sei lá, que eles sintam o cheiro de bolo, que eles lembrem de mim. Então, sempre que eu faço bolo, eu chamo para cheirar, eu mostro o bolo, olha ele crescendo, né? Tudo para ficar muito legal. E para eles terem a memória disso. E aí ela falando para a boneca, mamãe fez com muito amor esse bolo. E ela falou assim, eu trouxe também a frutinha, porque fruta é saudável. Então ela estava reproduzindo aquilo que eu falo para ela. Ela estava tratando a boneca igualzinha a tudo que eu falo para ela. E aí eu postei na página, eu mandei para eles e eles riam a beça, porque era exatamente tudo que eu falo para ela, ela estava reproduzindo para a boneca. É uma mínima. A questão também da rotina, eu vejo assim. Os pais precisam recuperar a autoridade de pai e de mãe dentro de casa, né? É o que você falou em relação ao seu filho do cabelo. Por mais que ele tenha personalidade assim, e você, sabiamente, eu também converso muito com o Júnior, né, quando chegar essa fase de que o meu marido é bem mais assim, vamos dizer, rigoroso do que eu. Né? Eu acho que é igual o seu. E eu sempre tento ser um pouquinho mais maleável, né? Eu digo assim, se não foge dos princípios da palavra de Deus, ué, quer botar um cabelo amarelo, rosa, sei lá o quê, azul, pode colocar, pode comer. E se não foge o princípio da palavra, né? Amém. Vamos lá, até um certo ponto, sim. Mas o seu filho, eu tenho certeza que entende quem é a autoridade, né? Uma vez a gente estava no congresso, eu e a Priscila, ela tá aí. E a Helena Tanuri, foi ela que estava palestrando, estava ministrando.
e ela estava falando sobre a questão do não, né? Uhum. Porque antigamente o nosso pai falava assim: pai, posso ir na casa de fulano? Não. Por que não? 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 A autoridade aqui sou eu, não é não, né? Hoje em dia, a gente está vivendo uma geração que quando você fala por que não, ele quer que você explique e Uhum. escreva o porquê não. E ele contesta, né? Mas olha, assim, assim, assado. Assim, as crianças querem contestar e querem o tempo todo a justificativa daquilo. Uhum. Então, educar hoje, com certeza, tem sido um tempo muito desafiador, né? Para todas nós. Para todos nós, pais e mães. Porque a gente tem que ter o tempo inteiro discernimento da até onde levar essa autoridade, né? Porque muitas vezes é porque não, porque eu sou seu pai e vou dizer que não é não. Ela estava dando o exemplo da filha dela, né? A mais velha. De que muitas vezes ela dizia, não, não vai sair, só que ela conquistou a época dos 18 anos, né? Da liberdade, e aí você vai falar, não, mas eu já tenho 18 anos, já tenho 21 anos, já trabalha fora, e aí como que você... Então, se a gente não resgatar essa autoridade do pai, da mãe, da figura paterna e materna, vai chegar lá na frente, não vai ter mais como a gente controlar isso. Uhum. Isso era muito claro nos tempos, na época do meu pai, por exemplo, quando meu avô, minha avó falava não, tinha um medo, um temor, né? Não, realmente não era uma vírgula, era um ponto final. Final. Hoje em dia não, porque não é resposta. Então, é isso. Porque não é a resposta. Eu escuto isso, viu? Escuto isso. Porque não é a resposta. Explica mais. Vamos debater o assunto. Então, a gente realmente, como a Bíblia diz, que a mulher sabe é aquela que edifica a sua casa, a gente tem que buscar conhecimento para ajudar, fazer curso sim, né? Tem muitos cursos da igreja, muitos cursos bíblicos, cristãos, dentro de rotina, dentro de conceito bíblico, de princípio, de valor, que tem nos ajudado muito. A UDF mesmo, a Universidade da Família, tem muitos cursos. Tem um outro curso que eu fiz, que é como preservar a pureza das crianças nos dias de hoje. Muito que bom. É uma coisa, realmente, a gente precisa estar ligado nisso. É um tempo da gente adquirir conhecimento para ajudar os nossos filhos e resgatar tantos valores, Thaís, que se perderam, tantos valores que se perderam, e tantas famílias que têm se perdido nesse tempo, né? Verdade. Então, fala um pouquinho do seu canal, fala agora das suas redes sociais, lá a página no Facebook, do Instagram, pede pro pessoal dar uma curtida, acompanhar. Fala o que você posta lá. Eu vou chamar lá para ver o Benjamin. Só um minuto. Enquanto você... Você que não conhece a página Papo de Criança, é @Papo de Criança, tá? Tem 2 A no final, sem ser cedilha. E lá eu compartilho com vocês a minha experiência, né, com a maternidade. Eu digo que a maternidade é nosso primeiro ministério, é a primeira coisa que a gente precisa se dedicar mais depois do casamento, é a maternidade, porque a gente não pode dar conta de nada fora da nossa casa se a gente não tem dado conta das coisas de dentro de casa, né, do nosso ministério família, de dar conta dos nossos filhos. Então, Papo de Criança, todos os dias eu compartilho lá. Gente, eu vou chamar ele, Benjamin. Tá vindo. Essa é minha amiga. Então, eu falo, oi, tudo bem, meu amor? Você tá tão bonita. Você cresceu a peça, sabia? Bem, agora ele que foi. Fala você também do seu, que eu vou lá chamar ele. Tá bom. Fala do seu. Bem. Então, galera, a gente tem essa página aqui no Instagram, que é a Família Yunis, certo? Consiste em sou eu, meu marido, Lavínia e Heron, os 4. E temos também a página o canal, né? No YouTube, também com o mesmo nome, Família Yunis. A página no Facebook, Família Yunis. Então, segue a gente para receber dicas.
A gente faz uma palestra para casais, específica para casais, somos palestrantes, né, de família. Bem, E a gente tem uma palestra chamada Imersão do Amor. E agora a gente está começando com um jeito de viver família, que é para paz, para falar sobre limites, para falar sobre criação de filhos, as nossas bênçãos. Olha o Benjamin lá! ó, esse é o Benjamin. O cabelo dele tá um pouquinho grande, gente, que a gente tá assim, tempo em casa. A Ana. E amiga! Vai ter muito tímida para as redes sociais, assim, muito reservada. Tímida não. A palavra tem poder. Ela é reservada, entendeu? Sim. Obrigada, pessoal, por acompanhar a gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Tem alguma pergunta? Obrigada. Ó, vou falar aqui quem está aqui. Vivi, Berling, Monique, Alexandre, Priscila, Gilberto, Camila, Rejane, oi, Rê. Cris, linda. Meu marido lindo também. Dani. Dani, mãe do nosso amiguinho. Rosane. Tanta gente legal. Muito obrigada, gente, por estar com a gente nesse bate-papo. Espero que a gente possa ter acrescentado alguma coisa, né, Thaís? Nessa questão da rotina, que é algo tão importante na nossa vida e que faz tão bem para as crianças. Amém. Oi, Lu. Obrigada, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a gente terminar? Lembrando que a Thaís é fono, hein, gente? Uma excelente fono. Se estiver precisando aí, entra na página da Thaís. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muito vocês. Aqui, vocês usam alguma planilha para ajudar na rotina das crianças? Então, a gente tem algumas ferramentas, né? Aí a questão, né, mesmo do curso que eu fiz, que a gente coloca uma tabela de horários. Mas isso é para me organizar, não é em relação... Ah, eu tenho sim, vou mostrar. Tem uma coisa que eu aplico com meu filho. Vou mostrar para vocês. Você tem rotina, Ana? Tem? O que tem lá no seu quarto? Um quadrinho. Tem um quadrinho escrito aqui. Aqui. O horário de acordar, o dia, o que eu tenho que fazer semanalmente, o horário de estudar, o horário de dormir. Tem rotina, tem quadrinho, isso aí, igual tipo isso aí. Quadrinho! A gente tem um quadrinho. E aí, o quadro, ele teve que ser adaptado, né? Para o momento quarentena, para o momento de isolamento, ele teve que ser totalmente adaptado. Tá aí, isso. Não estamos tendo futebol, não estamos tendo dança, mas podemos ter aula de dança pelo YouTube. Temos aqui corrida no condomínio para substituir o futebol por enquanto. E assim a gente vai driblando, dando um jeitinho, enquanto não volta às atividades, certo? Porque precisamos gastar energia, que é muita energia para gastar, gente. Aqui aprenderam a subir em árvore, tirar uma rodinha da bicicleta, né, bem? Isso também, lá também. Tirou a rodinha da bicicleta, já tá andando de bicicleta sem a rodinha. Bom, né? Soltando muita pipa, né, bem? Pai. É isso aí. Então, e aí a gente vai... Deus é lindo que ele vai nos dando estratégia, né, Thaís? Olha, tem um versículo que diz que Mateus 11:12, o reino dos céus é tomado por esforço, né? Os que se esforçam se apoderam dele. E eu digo que a maternidade também é assim. A maternidade e a autoridade é tomada por esforço, no sentido que você precisa se dedicar, maternidade demanda tempo, demanda esforço. E com certeza a gente vai alcançar o nosso objetivo. Amém. De acordo com o nosso esforço, né? Amém. Eles serão bênçãos, todos eles. Em nome de Jesus. Grandes influenciadores. Ó, Camila. Obrigada, gente. Não viu? Obrigada, Thaís, pelo convite. Lá. Gratidão, gratidão. Muito obrigada por você participar com a gente.
Deus abençoe Prazer, a tá? família. Estamos juntos aí nessa longa jornada da maternidade. Amém. Precisando de nós, pode nos chamar, tá bom? Amém. A gente também. Tamo junto, tá? Tchau, menina. Um beijo pra Obrigada. todo mundo. Tchau. Vamos fazer uma selfie? Vou fazer uma selfie. É. Lembrei.